12 anos de papado, Francisco comandou a Santa Sé em meio a guerras e uma pandemia que parou o mundo. O nosso entrevistado agora é o professor Vitélio Brustolin, da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard. Sempre bom receber o senhor aqui, professor. Muito obrigado, bem-vindo, bom trabalho. E a gente, obviamente, falando sobre o legado do Papa Francisco. E eu já emendo a primeira pergunta, o que a Dora fala com muita propriedade. Ele é um chefe de Estado que extrapola, obviamente, a Igreja Católica e, de uma certa maneira, atrai todos esses chefes de Estado que irão ao funeral dele. De que forma ele ampliou isso, ele extrapolou isso, usando o cargo que ele ocupava na Igreja Católica para justamente fazer, de uma certa maneira, política, não é, professor? Boa noite, Thiago, Dora, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Bom, a Dora foi muito assertiva quando disse que ele é, sim, o chefe de Estado, é chefe de Estado da cidade do Vaticano, o menor Estado do mundo, que tem de 800 a 1.000 habitantes, Thiago. Mas é um Estado que emite passaporte, é um enclave dentro da Itália, dentro da cidade de Roma, só tem 0,44 km². Faz parte da função política do Papa mediar conflitos, criticar questões que vão contra o cristianismo, porque dentro do direito internacional, esse tipo de governo, que é o único do Vaticano, líder da Santa Sé, que é uma instituição católica religiosa, que hoje tem de 1,3 a 1,5 bilhão de fiéis pelo mundo, e, ao mesmo tempo, chefe de Estado com relação com 180 países, Thiago. O Vaticano tem relação com 180 países. Relação diplomática é um Estado ouvinte na ONU. Então, no direito internacional, isso é classificado como uma teocracia eletiva. O Papa é eleito por um conclave de cardeais, é uma espécie de monarquia que não passa o direito de governar adiante, então existe uma eleição e é teocrático porque segue uma religião, o catolicismo cristão. A questão toda é essa, existe uma atuação política dos papas, nós vimos isso mais de perto porque o Papa Francisco é um papa argentino, então tem uma relação, veio 2 vezes ao Brasil, foi o primeiro país que ele visitou, mas outros papas também tiveram atuação política. Se a gente olhar para o João Paulo II, por exemplo, polonês, teve atuação política forte, inclusive denunciando os horrores do nazismo, que o nazismo e o comunismo fizeram com a Polônia. O nazismo durante 4 anos e o comunismo durante 5 décadas. O Papa Bento XVI escreveu muitas obras denunciando também o comunismo. O próprio Papa Francisco se posicionava não comunista, mas também não a favor de um capitalismo radical que expusesse as pessoas menos favorecidas. Então, é claro, existe sim uma figura política no Papa, uma função política, e ele faz muito bem, todos os chefes de Estado que forem a esse funeral farão muito bem, porque também é um evento político e pode levar a diálogos entre países que forem representados por lá, Thiago. Professor Vitélio, eu vou chamar então a Dora Kramer, que faz a próxima pergunta, professor Vitélio Brustolin. Dora. Boa noite, professor. Durante muito tempo a tradição foi de papas italianos, depois isso mudou, veio o papa polonês, depois veio o papa alemão e depois o papa argentino. E o conclave hoje é muito mais diverso do que já foi. Em que medida tem o peso regional, o peso regional na escolha do Papa? Porque muito se fala que talvez um critério seja aonde o catolicismo está crescendo, como na África, por exemplo, que cresce 3%, um crescimento muito expressivo. Tem esse peso regional na escolha, nos critérios do conclave? Dora, pode ter um peso regional, teve no caso do Francisco, né? O colegiado olhou para a América do Sul e achou que era uma boa ideia fazer o primeiro Papa das Américas, né? Que foi o Papa Francisco. Agora, isso não é uma regra, né? Muito dificilmente, todos os religiosos que eu conheço, eu tenho alguns amigos católicos, dizem que muito dificilmente vai ser escolhido um outro papa da região, ou seja, um brasileiro, algo assim, porque não escolheriam 2 da mesma região na sequência. Ou seja, de fato existe um peso, por essa resposta nós vemos isso.
Agora, um candidato cotado, isso não quer dizer muita coisa, porque tudo pode mudar, inclusive muitos desses cardeais não se conhecem pessoalmente, vão se conhecer agora nesse conclave, é o Pietro Parolin, que é um italiano e tem sido muito falado na Europa, o nome dele tem sido muito repetido como alguém que pode acabar sendo eleito. Agora, só vou finalizar dizendo que são 136 os cardeais que vão participar dessa escolha, e desses 136, 108 foram escolhidos pelo Papa Francisco, foram feitos cardeais pelo Papa Francisco, 23 pelo Papa Bento XVI e 5 ainda restam do Papa João Paulo II. Ou seja, as escolhas do Papa Francisco de cardeais de regiões mais afastadas da Europa, na Ásia, na África, com um perfil mais próximo ao seu, de mais humildade, mais próximo aos valores franciscanos, foi o primeiro Papa franciscano. Isso sim pode acabar influenciando numa escolha não muito ortodoxa, vamos chamar assim, Dora. Dora, pode fazer mais uma. Ai, tenho várias, mas eu vou escolher aqui uma, não sei se está adequada. Olha só, professor, o Papa disse que não queria, em alguma ocasião ele disse que preferia que não fosse sucedido por um Francisco II, e sim por um João 24, numa referência ao João 23, cujas características são exatamente uma característica reformista. Posso interpretar assim que o Papa gostaria que fosse sucedido por alguém que levasse adiante os avanços da Igreja Católica? Dora, eu acredito que sim. A minha conexão com essa área de estudo é a geopolítica. Então, eu olho para o Vaticano, ensino a instituição do Vaticano como um Estado, tento ensinar para os meus alunos a diferença entre o Estado da cidade do Vaticano e os outros. Essas questões internas políticas da Igreja Católica, elas ainda são misteriosas para mim, Dora, embora eu tenha estado no Vaticano há alguns meses com os meus pais. A minha família também é toda italiana e católica. Me parece que o Papa queria fazer reformas que ele não conseguiu fazer. Inclusive, ele pediu um estudo sobre a participação das mulheres no diaconato, que é uma função da Igreja Católica que permite o casamento. Esse estudo começou em 2016, mas em 2019 foi entregue sem consenso, então não houve uma reforma mais profunda. Mas ele fez algumas reformas, ele fez reformas fechando contas do Vaticano. Quando ele assumiu, teve aquele Vatileaks, né, aquele vazamento com escândalos de abuso sexual. Ele realmente combateu isso dentro da igreja, ele combateu corrupção financeira dentro da igreja. Uma coisa que ele fez, eu vou fechar com isso, ele pediu desculpas, Dora, aos indígenas do Canadá em 2022. Ele disse que a Igreja Católica no Canadá promoveu um genocídio cultural, palavras dele, com os indígenas do Canadá. E isso é muito curioso, porque se a gente pensar na história do Brasil, por exemplo, da América do Sul, uma das razões alegadas para os espanhóis e os portugueses virem para a América do Sul era catequizar os indígenas. Então, ouvir um papa pedindo desculpas para indígenas pelo chamado genocídio cultural, palavras dele, é realmente muito inusitado e leva a um senso de reforma, Dora. Professor Vitélio Brustolin, da Universidade Federal Fluminense, mais uma vez, obrigado pela entrevista, professor. Voltaremos a nos falar. Um abraço, até a próxima. Obrigado pelo convite, boa noite.